Já faz algum tempo que eu venho acompanhando o desenvolvimento de conteúdo misógino na internet. Alguns anos atrás, enquanto eu pesquisava sobre bullying nas escolas, eu tomei contato com o que a gente conhece hoje por comportamento incel. Eu fiquei bem pasmo quando eu descobri que existiam fóruns na internet, esses fóruns que têm pouco controle, que não existe lá muito filtro nem moderação de conteúdo, e eu vi que nesse tipo de ambiente, o pessoal que era adepto a esse tipo de comportamento compartilhava muito discurso de ódio e misoginia. Então era um ódio direcionado especificamente às mulheres, sobretudo às feministas. Os anos passaram e eu comecei a notar que aquele tipo de expressão, aquele tipo de discurso que antes estava bem escondido nos piores recônditos da internet, agora estava sendo livremente perpetuado nas redes sociais. A partir daí que eu comecei a tomar contato com essas outras subdivisões ou esses outros comportamentos, enfim, é meio difícil a gente dar uma definição adequada, mas foi aí que eu comecei a ouvir falar em Red Pill, em MGTOW, Black Pill. Hoje em dia falam até de uma Green Pill. Fato é que estava lá para todo mundo ver esse tipo de conteúdo gerando engajamento, esse tipo de conteúdo gerando vinculação das pessoas e, sobretudo, servindo como venda de infoprodutos, como, por exemplo, e-books, livros, cursos e, claro, mentorias. Recentemente, o pessoal começou a discutir de forma mais aberta sobre o conteúdo Red Pill a partir desse meme aí, desse fato tão triste que começou apenas como uma zoeira e agora parece que virou até caso de polícia, que é a situação que envolve o Calvo do Campari. Eu entendo que rir, que fazer a zoeira em cima de determinada situação, ainda mais uma situação tão delicada quanto essa, que envolve misoginia e machismo, é quase que uma necessidade. Né? É até louvável a gente ter esse tipo de condição de rir em cima daquele tipo de postura que ameaça, daquele tipo de postura de ódio, daquele tipo de postura tóxica. Né? Entretanto, eu imagino que seja um pouco necessário que a gente agregue outras camadas à forma como a gente pensa e como a gente vê esse tipo de conteúdo misógino, né? Que a gente chame como quiser, Black Pill, Red Pill, MGTOW, Incel, já não faz mais tanta diferença, pelo menos não para esse vídeo. Se tu quiser que eu faça um vídeo mais direcionado às espécies de comportamentos misóginos, faz o comentário aqui que, de acordo com os comentários, eu posso produzir um novo vídeo, agora sim mais focado nas nomenclaturas, na forma de organização, como é que eles se diferenciam, ou melhor, como é que eles não se diferenciam tanto assim, ok? O meu ponto nesse vídeo está em atacar duas questões. A primeira questão é talvez adotar uma postura diante desse conteúdo Red Pill, Black Pill, que saia um pouco dessa esfera mais individualista. O que eu quero dizer com isso? Saindo do campo da zoeira, eu vejo que tem muita gente nas redes sociais falando sobre como o Red Pill é um frustrado, como o Red Pill é um cara que não consegue pegar mulher, como o Red Pill é um cara que tem o pinto pequeno, como o Red Pill é um cara... Tu nota como essas questões elas são extremamente individualizadas? Ah, o Calvo do Campari, ele virou Red Pill porque ele foi num reality show e tomou um fora de uma mulher de uma certa idade e por isso é que ele odeia as mulheres dessas idades. Então Red Pill nada mais é do que um grande frustrado que tomou o toco de uma mina e não sabe lidar com isso. Se a gente parar bem para pensar, isso é até um pouco machista, né? Te parece um pouco machista também? O que eles falam, por exemplo, das feministas? É exatamente isso. Eles só sabem dizer que uma feminista é uma mulher que homem nenhum quer e por isso ela odeia os homens e por isso ela virou feminista. Ah, uma feminista é uma mulher que ela só é feminista porque ela é feia. Ela só é feminista porque ela... Gente,
é tudo muito individualizado, você está atacando as características pessoais que você imagina que a pessoa tem. Com isso, não se vai a lugar nenhum. Então, eu imagino que um ponto muito importante de se pensar esse conteúdo misógino, esse conteúdo masculinista que vem ganhando tanta expressão nas redes sociais, gerando engajamento, gerando dinheiro, gerando venda de infoprodutos e etc., precisa ser pensado a partir de uma lógica um pouco mais coletivizada. O Red Pill, ele é produto do quê? Quais são os fenômenos sociais que envolvem a produção desse tipo de conteúdo? Será que é só isso? Será que é só um cara que foi numa balada, tomou um fora de uma mina e aí ele virou Red Pill? É isso? Quer dizer que a gente pode resumir dessa forma? Me parece um pouco simplório. Então, eu acredito que existem bons pontos de partida para a gente começar a pensar o masculinismo, para a gente começar a pensar essa masculinidade tóxica como um fenômeno social, que vai muito além do fora que esse ou aquele cara tomou, ou do tamanho do pênis desse ou daquele cara. Me parece que existe aqui um conjunto muito forte de características do neoliberalismo, sobre como o neoliberalismo atua gerando essas crises de masculinidade, gerando, por que não dizer, esse conjunto de frustrações, especialmente diante da ascensão do feminismo, do maior contato da mulher com o mercado de trabalho, do maior contato da mulher com os seus direitos, com o seu posicionamento mais firme, com o fato dela não aceitar certas situações que décadas atrás eram relativizadas, como, por exemplo, a violência doméstica, e por aí vai. Esse me parece um ponto muito importante de partida para um pensamento crítico acerca da Red Pill como um fenômeno que a gente vê na sociedade e que, torno a dizer, não estou aqui me referindo exclusivamente à Red Pill, mas ao pensamento masculinista como um todo. Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu queria trabalhar no sentido de conscientização, né? Se tu está assistindo esse vídeo até agora, eu quero pensar que talvez, de alguma forma, ele vem te impactando. Se a gente para notar a forma como esse conteúdo Red Pill vem impactando as pessoas, é óbvio que a gente tem isso como uma forma muito tóxica de impactá-las, uma forma muito tóxica de gerar o engajamento delas, e infelizmente os algoritmos das redes sociais, a gente já sabe, contribuem para isso. Então eu gostaria de propor aqui um impacto um pouco mais positivo. Em qual sentido? Eu não vou discutir aqui quais os pontos que eu vejo como problemáticos da Red Pill, ou por que a Red Pill está errada. Eu não vou aqui dialogar com o conteúdo Red Pill, porque eu entendo que dialogar com o conteúdo Red Pill significa trazer ele para a mesa, significa senta aqui, vamos conversar. Eu acho que não cabe esse tipo de coisa, porque claramente trata-se de um conteúdo que é tóxico por si mesmo, trata-se de um conteúdo que ele cria o ambiente para a proliferação de discurso de ódio, e eu não quero contribuir com isso. Eu quero simplesmente tentar dialogar da seguinte forma: quem são os influencers do conteúdo masculinista? De onde vieram esses caras? Eu conheço eles do Instagram. Não me diz muita coisa. Eu conheço eles do YouTube. Eu vejo que eles têm vários podcasts e videocasts e cortes, e eu assisto e faz muito sentido para mim. Calma. Muita calma. Vamos sempre parar e pensar sobre esse prisma aqui. Quando a gente está falando de conteúdo Red Pill, Black Pill, MGTOW, Incel, nós estamos falando de um tema que nos é muito caro, que é muito delicado. Nós estamos falando da nossa sexualidade. Sim, porque sexualidade vai muito além de simplesmente a forma como eu faço sexo ou as pessoas com quem eu quero fazer sexo. Sexualidade é um pedaço muito importante da nossa identidade. É a forma como a gente se apresenta no mundo. É um traço importantíssimo da nossa subjetividade.
Por isso é algo tão delicado, é algo tão importante e que merece ser cuidado. A gente merece o direito de olhar para a nossa sexualidade, para o nosso comportamento social, para a nossa subjetividade, para a identidade que a gente apresenta para as outras pessoas, para as pessoas com quem a gente se relaciona. Então, quando a gente se vincula, né? Quando a gente se engaja com esse tipo de conteúdo, esse conteúdo do Red Pill, do MGTOW, através desses influencers da sexualidade masculina, dos coaches de relacionamento, enfim, eles dão diversos nomes, mas é tudo a mesma coisa. Quando a gente se engaja, quando a gente se vincula com o conteúdo dessas pessoas, é como se a gente estivesse colocando a nossa sexualidade na mão deles. É como se a gente estivesse permitindo que as ideias que eles proliferam influenciem, por isso a gente chama de influencers, né? Influenciem a nossa sexualidade. Veja, não tem problema nenhum com os tais dos infoprodutos por si só. Você entrar na internet para você anunciar o teu trabalho, para você produzir conteúdo voltado a você vender um curso, uma mentoria, um livro, qualquer coisa que o valha, não é necessariamente nenhum problema. Mas quando esse tipo de conteúdo e esse tipo de produto ele é direcionado a trabalhar com a sexualidade das pessoas, aí eu acredito que esse tipo de atitude que a gente vem sendo tomada na internet demanda um pouco mais de responsabilidade, demanda um pouco mais de cuidado e respeito e, sobretudo, um pouco mais de ética, que eu acredito que não vem sendo tomada. Me parece muito irresponsável a proliferação desse tipo de conteúdo, meio que sem que os seus influencers acabem se preocupando adequadamente com as consequências que os seus conteúdos podem gerar na saúde mental das pessoas. Então, quando eu venho aqui conversar contigo sobre essa segunda questão, que eu entendo ser a mais delicada desse vídeo, eu venho te fazer esse questionamento. Quem são esses influencers? Eles são apenas influencers? Eles são apenas pessoas que falam aquilo que você quer ouvir, ou eles falam de uma forma que você acha legal e por isso você se engaja com o conteúdo dele? Então, antes de você comprar a mentoria, antes de você consumir o infoproduto, ou de você seguir essas pessoas nas redes sociais, pare e pense. Você está compartilhando com essa pessoa a sua sexualidade. Você está permitindo que o tipo de conteúdo que essa pessoa produz acabe impactando, acabe influenciando na sua sexualidade. Só que o campo de discussão da sexualidade, ele é um campo da psicanálise, ele é um campo da psiquiatria, ele é o campo da saúde mental. Então, talvez, se você sente que tem problemas nessa área, se você sente que você tem problemas com a sua subjetividade, com a forma como você se relaciona com as outras pessoas, seja com as mulheres, seja com os homens, talvez a internet, tendo em vista o pouco acesso a filtros que a internet tem, né, não seja o ambiente mais saudável para você buscar conteúdo, para você buscar uma melhora na forma como você se relaciona com as pessoas. Esses coaches de relacionamento, eles fazem uma coisa que me parece muito inadequada. Estou falando aqui de um modo geral, né? Estou generalizando. Mas eles fazem, em geral, uma coisa que me parece muito inadequada, que é setorizar o afeto, burocratizar essa questão da relação com o outro. Né? Então eles têm para tudo eles têm teorias, para tudo eles têm dicas, eles têm hacks, eles têm pílulas, né? Que são geralmente frases curtas, diretas, quase que universais, dicas de como fazer e como não fazer. Só que, gente, quando a gente fala de afeto, e sobretudo quando a gente fala na forma como a gente se relaciona com o outro, a gente não pode pegar e colocar esse afeto dentro de uma caixinha e dizer é assim que você tem que agir. Seja um alfa, seja
um sigma, seja isso, seja aquilo. A gente não pode pegar e isolar as pessoas em rótulos e dizendo para elas o que elas são ou dizendo elas como elas deveriam ser. Masculinidade não se constrói por definições, por conceitos fechados. Isso só serve para trazer mais e mais frustração. Frustração por aquilo que disseram que você é, ou frustração por aquilo que disseram que você deveria ser, mas que você não é. Então, por isso que eu falo nessa falta de ética, nessa falta de responsabilidade. Isso pode produzir muita angústia sobre pessoas que talvez nem tenham lá um problema tão grave ou tão grande para lidarem e que talvez, se elas simplesmente buscarem ajuda em relação à sua saúde mental, elas vão descobrir que talvez elas estejam bem e elas só precisavam se aceitar, elas só precisavam ter mais confiança, elas só precisavam dialogar com alguém. Então fica aqui, para fechar esse vídeo, né, esse meu apelo para que as pessoas possam parar e repensar o que elas estão fazendo, né? A forma como elas estão gerindo, cuidando da sua sexualidade. Se você sente efetivamente que você tem qualquer problema em relação a isso, talvez seja melhor você buscar um outro tipo de auxílio, um outro tipo de ajuda. E essa ajuda está no campo da saúde mental. Com certeza absoluta, você vai ter muito mais acolhimento e muito mais compreensão, muito mais autoconhecimento dentro de um ambiente que seja ético, responsável e saudável do que dentro de ambientes como esses da Red Pill, da Black Pill, etc. Me parece muito importante que a gente comece a analisar esse tipo de conteúdo tóxico que é produzido na internet, não só pela toxicidade e ódio que é pregado contra as mulheres, mas também pela toxicidade que se produz nos homens que acabam se vinculando a esse tipo de conteúdo. Se tu me acompanhou até aqui, eu te agradeço. A gente se vê no próximo vídeo e qualquer coisa, deixa nos comentários, caso tu tenha mais curiosidade sobre esse conteúdo Red Pill, se tu quiser vídeos mais específicos sobre os elementos que eles usam por base, os fundamentos que eles têm por base, a gente pode dialogar sobre isso também, desde que seja de uma forma saudável e tranquila, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.